Desde os meus 12 anos eu adquiri um vício em pornografia que quase estragou a minha vida. Senta aqui, toma um sorvete comigo. Eu comi todo o sorvete, você vai me perdoar, né? Há mais ou menos um ano atrás, galera, eu tomei coragem e organizei os meus sentimentos mais íntimos e eu trouxe aqui para esse canal o meu ponto de vista sobre o vício em pornografia sendo uma mulher. Esse é o meu vídeo mais visto ainda hoje, é um dos vídeos fundadores do canal. E embora seja um tema polêmico e eu recebi várias reações mistas, tem gente que acha que é balela, que mulher não pode se viciar nisso. Tem muitas mulheres que se identificaram e conseguiram através desse vídeo admitir para si mesmas que elas estavam viciadas. No geral, eu tenho muito carinho por falar desse assunto porque eu acho que sempre gera um debate que é muito válido, mas também traz muito valor para quem se encontra nesse problema. Por isso que eu voltei depois de um ano para falar, e aí, como que tá o meu vício em pornografia? E ela, a lata de tinta que escora a porta. Um contexto bem rápido para quem não conhece minha história, eu era viciada em pornografia desde os 12 anos. Tive meu primeiro contato com 8 anos, quando eu achei revistas do meu pai. Passava horas da minha adolescência buscando esses conteúdos e consumindo eles. Ah, mas como assim? Exatamente como o homem faz. Eu conheço muito bem a sensação de você ficar hiperfocado numa categoria, aí essa categoria perde a graça e você começa a procurar coisas mais pesadas. Eu conheço bem esse caminho, eu trilhei ele e eu sobrevivi. Eu considero que eu venci o vício em pornografia. Palmas? Embora o vídeo tenha surgido há um ano atrás, o meu processo já é de uns 2 anos, então não foi rápido não. Tem toda uma playlist disso aqui no canal, se eu fosse você, eu veria rapidinho, você maratona esses vídeos em, sei lá, 1 hora. E o método que eu usei foi o Dopamina da doutora Anna Lembke. Se você tem problemas com isso, vale a pena pesquisar esse método, eu acho ele o melhor. E tem aquela fase do método Dopamine em que você entra na abstinência e a abstinência foi uma coisa maluca, porque assim, você não vai perceber o quanto você tá habituado até você tentar cortar. Talvez você seja uma pessoa bem autoconsciente e já tenha notado que você exagera, que isso não é natural, mas eu não tinha notado. Pra mim, era a mesma sensação de entrar num feed do Instagram. Quando eu entrava lá naqueles sites e ficava scrollando por horas e vendo, e me estimulando ou não fazia diferença. Às vezes eu só ficava olhando, consumindo. Na minha cabeça, era como se eu estivesse no feed do Instagram. Era como se eu estivesse vendo o TikTok. Tirando que eu estava apodrecendo o meu cérebro e a minha sexualidade. Tirando isso, mas a fase da abstinência, ela é terrível. Você fica muito ansioso. Eu lembro que a minha cabeça se revoltou contra mim. Então, por eu não dar o que ela queria, eu não tinha vontade de fazer mais nada no meu dia. Não sei se quem já passou por isso se identifica, mas pra mim foi assim. Eu fiquei revoltado contra a minha própria vida. Aí depois foi seguido de uma fase da indiferença. Depois ali de um mês e meio, eu entrei na fase da indiferença. E essa foi uma fase curiosa porque eu tava sempre mal-humorada, eu tava desanimada, eu tava bem ansiosa. Eu lembro de ficar olhando pro teto. Eu passava o meu tempo livre, quando eu não tava trabalhando, olhando pro teto e mal-humorada sobre tudo. Parece que eu não tinha mais nada interessante pra fazer. Quando eu não tava cumprindo com as minhas obrigações sociais, quando eu não tava limpando a minha casa ou trabalhando, eu sentia que a minha vida era um grande vazio. Só por ter tirado esse negócio, sim, cara, só por isso. Analisando essas duas fases, eu enxergo uma coisa que é muito importante e eu queria deixar esse conselho pra você. A força que você coloca em um vício, ela é uma força que pode ser manejada para outros lugares. O mesmo impulso, motivação, a mesma rotina que você constrói para um hábito ruim pode às vezes ser colocado em alguma coisa mais interessante. Não necessariamente mais saudável, mas que pelo menos te traga alguma coisa de bom. Eu tinha uma força criativa muito grande ligada à minha imaginação. E ao invés de eu colocar isso em um produto, eu produzir algo, eu mudar a minha vida, eu ficava vendo outras pessoas pimbando. Por quê? Porque em um momento muito difícil da minha vida, do meu crescimento, era só isso que eu podia fazer pra me divertir. Era só isso que eu podia fazer pra me distrair. Não vou entrar em Freud, pulsões, mas você tem uma ligação com o que você quer criar, expressar, com essa postura ativa sobre a vida e a sua sexualidade. Tem uma ligação entre essas duas coisas. E essa minha ligação tinha a ver com a imaginação e criação artística. Para quem vai passar por essa fase ou para quem tá passando essa fase, encontre algo para colocar a sua energia.
tem algo que te levava a ficar consumindo esse tipo de conteúdo, você vai tentar pegar isso e colocar em outro lugar. Mas primeiro você tem que entender o que é. Depois da revolta da abstinência e a indiferença, eu entrei na fase da hipersensibilidade. Acho que era lá pro 3º até o 8º mês. Foi longo, foi difícil. Nessa fase, tudo era um possível gatilho. Eu me sentia à flor da pele. Eu lembro de me incomodar com letras de música. Eu lembro de me incomodar com cenas de séries da Netflix, sabe? Que é aquela coisa meio... mostra e não mostra, mas é provocativo o suficiente pra você ficar pensando besteira. Rapaz, essa fase foi difícil. É que infelizmente não dá pra ser muito sincera. Eu deixo a minha sinceridade crua pros membros, porque falar desse assunto é pedir pra ser desmonetizada. Mas metaforicamente, eu fiquei tão desesperada que eu tive que procurar meios soft de consumo. O que é um meio soft de consumo, Gabrita? Uma foto, um gif. Eu cheguei no nível de moças de biquíni dançando. Foi nessa fase que as recaídas começaram, só que aqui eu quero desmontar o conceito de recaída, porque é o seguinte, é impossível que você vá viver o resto da sua vida sem consumir esse tipo de conteúdo de novo. Você não vai ser viciado nele, você tá tentando controlar os seus impulsos e o seu nível de exposição. Mas, meu amigo, é utopia você achar que você nunca mais vai ver um vídeo com conteúdo adulto até o final da sua vida. Não coloque isso como meta porque não é alcançável e você vai se frustrar. Então, eu vou chamar de recaída, mas na verdade essa foi a minha primeira reexposição. Existe essa palavra? Acho que não. Foi a primeira vez que eu me expus novamente a esse objeto de compulsão. Eu fiz dessa forma soft, então eu não fui atrás do negócio como eu costumava. Eu sinto que nessa fase do a flor da pele, da hipersensibilidade, eu tava tão preocupada em perder o controle de novo que eu comecei a me moralizar muito. Então eu ficava, não pode, não, é errado. Não, olha, porque você tá se redescobrindo espiritualmente, isso vai acabar com a sua conexão com Deus. Deus não vai gostar de você se você fizer isso. Respira comigo, meu bem. Você precisa superar essa fase. Você vai passar por ela. Tá? Eu acho que é o medo de perder o controle de novo, mas não é bom ficar nessa fase muito tempo, porque você não tem que ficar colocando certo, errado, pecado, virtude, e Deus vai perdoar e Deus não vai, e você vai queimar no inferno e não vai. Isso vai te deixar muito pressionado. Você tem que enxergar isso como um caminho. Você vai tropeçar nesse caminho. Você vai, às vezes, entrar na trilha errada. Você vai, ao invés de ir pra direita, você vai pra esquerda. Lula, é você aqui? Então pega isso que a sua cabeça tá tentando colocar pra você, que é uma bússola, é um norteador, e leve com carinho também, porque não adianta você ficar se odiando, não adianta você escrever num quadro, isso é certo, isso é errado. Você vai errar, você vai ter que lidar com o seu erro. Então eu diria que a minha primeira recaída foi nessa fase da hipersensibilidade, mas ela passa. E aí veio a melhor fase, a melhor de todas. Vamos chamar de fase da gnose. Forcei a barra. Eu não sei exatamente quando começou, mas é a que marcou, eu acho, o meu sentimento de estar superando de verdade. Talvez seja nos últimos 6 meses. A fase da gnose é você perceber o quanto é bizarro você ficar observando pessoas que você não conhece fazendo essas coisas. Principalmente porque essas pessoas estão fazendo sem vontade, principalmente porque essas pessoas estão fazendo só por dinheiro, principalmente porque nada disso é espontâneo, o cara tá cheio de remédio, a mina tá toda arrebentada e você tá, de alguma forma, se enganando consumindo isso. Eu racionalizo muito, a vida acontece muito na minha cabeça. Então eu acho que se você for uma pessoa muito prática, você talvez passe por essa fase e nem conceitualize tanto. Mas pensar nessas coisas fez muita diferença. Foi aí que eu senti que eu, de fato, evoluí. Que eu não tava com medo de perder o controle, porque é certo, porque é errado. Eu simplesmente consegui olhar e racionalizar que aquilo não fazia sentido. E essa é a melhor parte. Eu desejo isso pra todo mundo que enfrenta algum vício. A melhor parte é quando você consegue racionalizar. Então você pegou aquela compulsão, você pegou aquilo que estava fora do seu controle
E agora a sua cabeça tá mandando naquilo. Eu já falei disso em outro vídeo aqui do canal, aquele das velas, eu não lembro o nome. Mas, gente, é bizarro pensar que o viciado em monografia, ele é viciado em observar pessoas que ele não conhece fazendo coisas que elas não querem. Fazendo coisas que, se elas não estivessem recebendo dinheiro ou atenção, elas não estariam fazendo. Enquanto você e as coisas que você quer fazer não saem do papel, não saem da sua cabeça. Então você cria uma nova sexualidade que ela não é saudável, porque ela é baseada só em observar algo que não é real. Depois que eu comecei a enxergar assim, ficou muito mais fácil controlar, e essa é a minha fase atual. Até arrumar a luz aqui pra gente falar das perguntas polêmicas. Vamos lá, pergunta polêmica 1. Você ainda assiste pornografia? Sim, eu evito o máximo possível, eu sinto pouquíssima vontade, mas eu diria que 2 vezes no mês eu acabo procurando. Ainda bem que eu não fico mais naquele padrão da caça. Se você é viciado, você sabe do que eu tô falando, nós ficamos caçando durante horas. Eu não fico mais, então geralmente eu entro num site que eu já conheço. Às vezes eu fico só no Google Imagens com GIFs. Que fala GIF, né? Mas eu não gosto de falar GIF. E depois de ver umas 2 ou 3 coisas diferentes, eu já consigo o que eu queria. Porque eu tô tão sensibilizada, eu tô consumindo tão pouco que já funciona. Outra pergunta polêmica, você faz aquilo lá sem ver? Pra quem não sabe, eu sou DJ nas horas vagas. Quando eu tô preparando os meus sets, eu não necessariamente preciso estar consumindo conteúdo adulto. Eu sei que na cabeça masculina é difícil conceitualizar isso, mas é completamente possível que você cuide da sua peça, que você faça carinho no molecão sem estar com o estímulo externo. Ah, mas eu vou ficar com as vozes na minha cabeça, os meus pensamentos obscuros? Sim. E você vai descobrir que é ali que tá as coisas reais, é ali que tá o que você gosta de verdade, é ali que tá o que você imagina. Ser viciado nesse tipo de conteúdo acaba corrompendo, manchando, misturando muito as coisas. De repente você tá vendo um vídeo de coisa que você nem acha que é excitante. E se você quer sair desse vício, você vai ter que aprender a produzir as suas obras de arte, a chacoalhar o todinho sem estar assistindo ninguém pimbando, fingindo que tá gostando. Principalmente porque homens fazem isso numa frequência maior do que mulheres, né? Eu não posso falar, então eu vou deixar por escrito. Pense nisso. Você tem que ser dono da sua, não outra pessoa, não uma indústria. É o seu corpo, é você se descobrindo, você tem que ser dono do processo. Inclusive, eu acho que isso melhora o próprio processo, porque você não sai com aquela impressão de culpa, de sujidade. Não só numa questão moral, porque eu não tinha isso na época que eu tava bem viciada, mas você sabe que você tá exagerando, você sabe que aquilo não é orgânico, você sabe que você tá se colocando numa posição meio submissa. A mesma sensação de quando você exagera bebendo, por exemplo. Aí tá tudo muito divertido até que você começa com vontade de vomitar e tudo começa a girar e você cai na rua e passa vergonha. Outra pergunta polêmica. Gabrita, você tá no relacionamento? Sim. Como que é a sua vida sexual sendo uma viciada nisso? Como que é? Você manda foto, você recebe foto, vocês veem juntos? E como que é o bem bom? Tudo que entra numa questão de relacionamento tem que ser acordado entre os dois. Eu não considero mandar fotos desprovida de roupa para uma pessoa que você é íntima como estar acessando pornografia. Eu não vejo assim. Porque você conhece aquela pessoa, porque você já tocou ou já engajou em atividades românticas, sexuais com aquela pessoa. Não é um completo desconhecido fazendo coisas aleatórias que só querem liberar dopamina para que você fique consumindo cada vez mais. É uma relação, é a manutenção de uma relação. E como eu disse, é íntimo. Então, eu acho que a não ser que você esteja recebendo de 10, 15 garotas diferentes, e aí você vai ser mó sortudo, né? Como que você consegue isso? Ensina pra gente. Mas tirando essa possibilidade, eu acho que não. Eu não considero isso como uma mídia pornográfica. Porque no fundo é só mais um dos atos que você tem dentro de um relacionamento pra demonstrar interesse. Só que às vezes vocês não moram juntos, às vezes vocês moram longe um do outro, às vezes a vida de vocês é muito ocupada, e ao invés da pessoa ir até a sua casa e fazer isso, ela te manda uma foto. Se fosse 50 anos atrás, ela te ligaria e vocês ficariam, né? Agora, a vida sexual de um viciado em pornografia, isso renderia um vídeo só.
só sobre o assunto. Você vai ter que reconstruir a sua visão de sexualidade. Tendo experiência ou não. Eu já fiz de verdade. Eu nunca fiz. Eu nunca nem perdi a minha virgindade. Sendo que for, você vai ter que readequar suas expectativas, você vai ter que se reacostumar com o estímulo real e das coisas diferentes, e dos ângulos mirabolantes, e das vozes, porque fala muito, porque grita, porque tem que ter uma emoção, tem que ter uma historinha, tem que ter um fetiche. Você vai ter que traduzir tudo isso para uma sexualidade que é real, que é mais simples, mas ela é mais orgânica também. E isso não é fácil. Isso talvez vá me tomar mais tempo, está me tomando mais tempo do que parar de consumir compulsivamente os conteúdos. Porque eu descobri que eu não sei fazer sem estar sob a influência. Eu descobri que, assim, não é que eu não sei fazer, mas que eu performava uma coisa que eu cresci assistindo. Eu não sinto que a minha jornada sexual / afetiva, ela foi muito autêntica. Ela tava sob influência de algo que eu aprendi inconscientemente, porque foi a minha companhia. Parece dramático, mas a pornografia foi a minha companhia enquanto eu crescia. Foi onde eu vi o que adultos faziam, foi onde eu entendi o que homens consumiam, foi ali que eu entendi como nós éramos vistas, como o corpo feminino era visto, como ele era tratado. Então bagunçou bastante coisa, viu? Bastante coisa. Vídeo difícil, mas necessário, né? Obrigada por você que ficou até o final. Muito obrigada por você que tá aqui no canal desde esses vídeos antigos que eu postei há mais de um ano. Eu sei que eu sou uma figura meio polêmica aqui na internet, eu sei que tem muita gente que não gosta de mim e que acha que eu tenho razões obscuras pra fazer o que eu tô fazendo. Mas apesar disso, eu fico feliz que as coisas que eu coloco aqui nessa rede social traga algum tipo de discussão. Mesmo que as pessoas não concordem comigo, discutir essas coisas já é muito válido. Feliz aniversário de um ano pro canal, então um beijo.